Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Um documentário de uma tragédia anunciada. Minha gente, essa é uma boa definição que a gente pode trazer para uma produção que já circulou o mundo inteiro em diversos festivais, inclusive aqui no Brasil ganhou o prêmio de júri de melhor longa-metragem na competição Territórios e Memória da Mostra Ecofalante em 2024, uma mostra super conceituada, e agora finalmente chega para o público brasileiro, tanto pelo Canal Brasil como também pela plataforma Doc Canal Brasil, que está disponibilizando o documentário Rejeito, dirigido por Pedro de Filipes, que conversa Bem Viver hoje. A gente vai entender um pouquinho sobre essa produção que aborda um tema extremamente vivo, seja na memória da população ou também pelos fatos decorrentes. A gente está falando do rompimento de barragens, especialmente por uma empresa chamada Vale, que já causou dois crimes na nossa história recente, tanto em Brumadinho, mais recentemente, 2019, como na cidade de Mariana, em 2015. Antes de falar sobre tudo isso, Pedro, deixa eu te cumprimentar. Que alegria poder falar contigo, meu amigo. Obrigado pela disponibilidade, viu? Tudo bem, Lucas? É uma alegria estar aqui e poder falar sobre esse tema que é tão caro pra gente. Bora lá. Bora lá, Pedro. Quero falar um pouquinho da tua relação com todas essas tragédias, seja de Brumadinho, seja de Mariana, seja de tudo que acontece em Minas Gerais relacionado especialmente a Vale. Mas antes eu queria te ouvir sobre essa provocação que eu trouxe logo no início, na minha abertura, de que Brumadinho e Mariana são dois crimes que aconteceram, mas eles seguem acontecendo, seja porque ainda não tivemos as devidas responsabilizações criminais por tudo o que aconteceu, mas também porque o trauma segue vivo na vida dessas pessoas, e o documentário é brilhante nesse sentido, ao revelar como populações que vivem perto de barragens, mesmo que a barragem esteja tudo bem funcionando, elas vivem um trauma diário de não saber se a qualquer momento aquela barragem pode estourar, pode se romper, e aí mais uma tragédia sem tamanho pode acometer toda essa população. Então me parece que é importante a gente qualificar como crimes em acontecimento, não que aconteceram. Perfeito. Eu vou trazer aqui até uma frase da professora Andréa Zuri, uma grande pesquisadora da UFMG, sobre os conflitos socioambientais, mais em relação à mineração em Minas Gerais. E ela fala que o rompimento está em curso. Eles não aconteceram, eles estão acontecendo, né? Um rompimento simbólico. E ele, claro, assim, ele carrega suas raízes coloniais e ele segue curso mesmo, ele segue acontecendo. A gente vê isso agora tanto no norte de Minas Gerais, no sul, de norte a sul, literalmente, com as terras raras, com a invasão do Jequitinhonha, com a tentativa de roubar o nome de Jequitinhonha para o Vale do Lítio, enfim. Então, Minas Gerais historicamente sofre esse rompimento, né? Sofre essa invasão em busca dos recursos que aqui tem, porque são aí razões geológicas de que a gente tem tanta riqueza nesse estado, mas que também é a razão pela qual o estado é tão marcado, né? Pela tentativa de exportação desses bens. E aí os rompimentos são esses dois, né, que foram mencionados tanto em Brumadinho quanto em Mariana, realmente são vistos pelos movimentos sociais, pelas comunidades, ou as pessoas, os pesquisadores que acompanham essa pauta, como só a ponta do iceberg, né? E de fato foram tragédias anunciadas porque quem acompanha os bastidores entende que existe muita fragilidade em todo o processo de condução, desde a instalação, desde o projeto dessas minas até a sua execução de fato. E a gente está falando de barragens que, dentro do complexo minerário, é o que é menos investido porque é a única estrutura que não gera lucro para a empresa. Então, de fato, são estruturas abandonadas, né? Além de serem construídas com técnicas mais baratas disponíveis na engenharia, que inclusive é permitida em poucos países ainda. Então, a gente vive mesmo um surto que a gente passou aí por vários minerais, né, vários ciclos, desde o ciclo do ouro, o ciclo do minério de ferro, e agora de novo a gente vê Minas Gerais sendo protagonista na transição para um novo ciclo chamado de minérios essenciais, né, chamado pelo próprio setor da mineração de essenciais, que é tentando empurrar a goela abaixo a necessidade de minerar. E aí isso se junta, aqui em Minas Gerais tem uma peculiaridade, se juntar ao discurso do próprio Estado, que quer vender para a gente, né, para os mineiros,
de que se tem minério, tem que minerar. E que o tabu, o modelo econômico que foi escolhido para esse território, nunca pode, nunca pode pleitear outros horizontes, né? Um horizonte mais próspero, que é o que tantas pessoas reivindicam aí, principalmente as comunidades tradicionais. Pedro, muito importante essa tua primeira resposta, essa tua abertura, que me parece que tu já conseguiu fazer uma linha cronológica, trazendo, mencionando tanto um aspecto colonial, que é o que define exatamente o que acontece em Minas Gerais, e trazendo para essa outra ponta da atualidade, falando dos tais minerais raros, as terras raras, os minerais urgentes, enfim, várias definições para coisas semelhantes, são distintas, mas tratam do mesmo universo, mostrando que são mais de 500 anos de exploração que a gente tem. E aí, te ouvindo, eu queria fazer uma rápida referência a um artista visual mineiro também, chamado Paulo Nazaré, que ele é de Governador Valadares, e fiz uma entrevista com ele já faz até um tempo, mas ele trouxe uma definição que fica latejando na minha cabeça toda vez que a gente fala um pouquinho sobre isso, que ele fala que Minas Gerais já nasceu com nome de companhia, com nome de empresa, né? Minas Gerais. Se tu fala para qualquer gringo, para qualquer pessoa que nunca viu o Brasil, que um dos estados é Minas Gerais, aí tu faz uma tradução, realmente a primeira coisa que vem à mente parece que é uma empresa de mineração, não um estado que é a casa de uma população toda. E aí também, se tu vai lá e vê quem nasce em Minas Gerais é o quê? É mineiro, é trabalhador. Ou seja, né, não, a definição gentílico de quem nasce em Minas Gerais já dá essa impressão de trabalhador, da pessoa que trabalha com Minas. Que a gente até poderia olhar para uma versão mais lúdica, de uma maneira bonita, de uma relação com a terra, mas não é isso que acontece na prática. Pelo contrário, é uma exploração e sempre priorizando, como tu falou, né? Se tem mineral, tem que minerar. Não existe outra maneira da gente olhar para essa riqueza e pensar numa riqueza para a população, para o solo. Enfim, é um atravessamento terrível. E aí, antes da gente, enfim, pode repercutir um pouquinho tudo isso que eu trouxe, mas só para todo mundo que está nos acompanhando e também para eu entender, ia ser bacana tu falar um pouquinho da tua relação, seja com todo esse aspecto de mineração em Minas Gerais. Deu para ver que tu é mineiro, ou pelo menos mora em Minas Gerais, tu fez essa referência que está em Minas, mas como que a mineração atravessa a tua vida? É algo que tu tem alguma relação familiar ou realmente foi um objeto de pesquisa que tu se debruçou profissionalmente? Na verdade, eu cheguei ao cinema por causa da mineração, né? Um caminho que a mineração, os conflitos de mineração, eles me puxaram para querer fazer algo, foi um incômodo que eu senti e por isso eu caí no cinema. Mas então isso nasce, na verdade, na minha adolescência. Eu sou de Belo Horizonte, né? Eu cresci aqui é, e, e é claro, assim, Belo Horizonte tem uma geografia interessante, né? Que ela é rodeada por serras. A mais conhecida é a Serra do Curral. E essas serras, elas escondem as minas, de alguma forma, dos belo-horizontinos, né? Então, os conflitos, eles estão, muitas vezes, além dessa serra, literalmente, né? No caso da Serra do Curral, você passou o cume, já tem uma mina. Eu posso citar várias outras no entorno aqui do chamado quadrilátero ferrífero, né, que nós aqui da militância chamamos quadrilátero aquífero ferrífero, né, que é onde tem a água também que nos abastece, que abastece parte de São Paulo. Então, é uma questão geográfica, assim, geológica muito interessante, porque ela é endêmica. Então, o tipo de minério que acontece nessa região aqui, ele só acontece aqui no mundo inteiro, que são as cangas ferruginosas. E elas formam esse quadrado, por isso que se chama quadrilátero ferrífero, né? Então, os conflitos eles estão circulando Belo Horizonte, de alguma forma, mas na capital eles chegam de forma invisível, ou seja, ele está diluído nas camadas sociais, né? A gente entende, depois de visitar essas comunidades que estão no fronte, né, dos impactos, a gente entende que Belo Horizonte também é impactada, Minas Gerais como um todo. Mas é claro, assim, eu cheguei nesse caminho visitando primeiro essas comunidades. E isso foi na escola, tinha um amigo que era de uma comunidade, ao lado do Socorro, que é a comunidade que é retratada no Rejeito, e ele veio estudar em Belo Horizonte, no ensino médio, igual vários vêm, em busca de educação no ensino médio para a universidade e tudo. E eu comecei a frequentar essa comunidade aí, então conheci Socorro por volta dos meus 16 anos, 17. E naquela época foi a primeira tentativa de licenciamento da segunda maior mina de minério de ferro do Brasil. A primeira em Carajás, no Pará,
E o projeto da segunda mina, que é o projeto Apolo, da Vale também, é para acontecer numa serra que chama Serra da Gandarela, que fica em linha reta, fica 15 quilômetros de Belo Horizonte, é super perto, mas é pouco conhecida. Mas é de onde também vem 60% da água que abastece Belo Horizonte e região metropolitana. Então nós estamos falando de quase 5 milhões de pessoas aí que são beneficiadas por essa serra. E é a última remanescente de canga ferruginosa, que é justamente o filtro de água, né? Dessa água que a gente tem chamada mineral, né? Não é à toa que é mineral, porque ela é filtrada. Então a gente tem o Itabirito Friável, a gente tem a canga, ela funciona como se fosse a vela do nosso filtro de barro brasileiro, né? Então a água ela passa ali numa velocidade pequena, né? Ela tem que ser quanto mais absorvida ali. Então esse minério é esponjoso, ele vai filtrar essa água e soltar essa água é, durante o ano inteiro. Por isso que a gente tem essa qualidade de água. E acontece que de repente esse projeto ameaça essa última fonte de abastecimento de 5 milhões de pessoas. A gente está falando da segurança hídrica dessa região, que é o projeto Apolo. Então, isso, quando eu já estava ali uns 3 anos frequentando essa comunidade, e eu já estava fazendo a universidade, estudando também matérias de cinema, eu comecei a acompanhar o conflito com aquela comunidade, eu já conhecia várias famílias, frequentava lá direto, aí eu vi a primeira reunião de uma consulta, suposta consulta, né, entre aspas, popular da empresa Vale nessa comunidade. E aí que eu fiquei espantado com o show de horrores, né, que é retratado também no Rejeito, nessas audiências que acontece, que é essa forma suave, né, dissuadida, assim, de se colonizar, né, por isso que a gente fala de pós-colonialismo, que se dá de uma forma do setor privado, né, junto com o Estado também, mas de se apropriar de lugares e sem, eu acho que é o principal aqui nessa fala, é que esses territórios não têm a chance de dizer não. Eles não têm a chance de optar pelo próprio futuro. E é a grande questão que a gente debate hoje em dia. Então, só para dizer, né, que eu pousei nessa pauta conhecendo um conflito, né, da comunidade, sendo centro da cidade, sendo homem branco da Zona Sul, todas essas questões aí de privilégio, mas tive o privilégio de conhecer essa comunidade, né, que foram grandes mestres e mestras da minha vida, assim. Em vários sentidos, é uma comunidade agroecológica, de apicultores também. E aí eu fiz o meu primeiro curto em 2008, isso. E depois segui contribuindo com os movimentos sociais, me envolvi com o Okmal, que é um observatório de 12 países da América Latina. Fui representando Minas em El Salvador. Tive pesquisando mais recentemente mineração de lítio na Austrália, na América do Sul. Então, fui expandindo a pesquisa em mineração e sempre tentando traduzir isso através do cinema documentário, que é a minha ferramenta de luta. E aí, Pedro, te escutando um pouquinho nessa resposta, daí em alguns momentos tu vai citando o nome do documentário, mas apenas usando a palavra, o nome dele, ou seja, rejeito, e às vezes a gente vai ficando um pouco na dúvida se tu está se referindo ao documentário, se tu está se referindo aos rejeitos, frutos da mineração, e tudo isso me fez uma reflexão que eu ainda não tinha chegado, e aí te pergunto se é um pouquinho da proposta mesmo, se talvez o nome do documentário seja um pouco de uma metáfora, assim, não vou usar a palavra brincadeira porque não é apropriada para isso, mas uma tentativa de mostrar que quando a gente fala de rejeito, a gente está falando sim de todas essas consequências do que significa explorar a mineração, o ferro, ou seja, o que for, mas ao mesmo tempo é também a maneira que a Vale e todas essas outras empresas privadas e de certa forma o Estado olha para essas populações que estão no local onde justamente se pretende minerar, como rejeitos. Essa população é um rejeito. A gente precisa, sabe, colocar ela em algum lugar que ela não reclame, que ela pare de falar, que ela não faça barulho, enfim, primeiro uma maneira de objetificar essas pessoas, mas mais do que isso, de desqualificar, olhar apenas como um empecilho, como um problema, como fruto de um trabalho que a gente precisa fazer e elas estão atravancando o nosso caminho. Certamente, Lucas. Inclusive, essa definição ela abre o filme, né, para deixar bem claro que é uma ação das mineradoras em relação a essas pessoas, né? Assim, as pessoas são tratadas como rejeito de fato, né? E é engraçado que a gente
tem esse uso, né? No português, também em outras línguas também, eu vi que tem essa similaridade aí do rejeito, o lixo da mineração ser chamado rejeito também, né? E é o que a gente vê no nosso território, porque, assim, para mim, eu já lidei com essa questão de olhar para o inimigo, né? Que se tanto fala no cinema documentário, filme, tem um texto interessantíssimo também, filmando com o inimigo, é, e pode parecer até uma abordagem um pouco católica ou dualista, né? De que, então nós somos os bonzinhos e tem o inimigo. Será que tem uma pessoa ali tramando todas essas questões? Porque chegam a um absurdo tão grande, né? Que a gente lida e quando as pessoas assistem às vezes o filme ou conversam com quem está na luta e falam, não, não é possível, isso é teoria da conspiração. É, mas eu estou acompanhando, estou tendo a chance de acompanhar agora as audiências do processo de Brumadinho, né? As audiências vão acontecer são pré-audiências ainda, para o julgamento que vai acontecer. Eu tive acesso ali, estou fazendo um trabalho, e é impressionante escutar as pessoas que sobreviveram, principalmente, que estiveram ali e que acompanhavam essa barragem durante anos da vida. Estou falando de operários que estavam lidando com essa barragem há 20 anos, diariamente com ela. E essas pessoas que sentiam a barragem, que viam os problemas, que relatavam diariamente, mas por ser peões, por morarem na comunidade, não foram escutadas. E os protocolos não foram seguidos, né? E a gente está falando de 7 meses antes dela romper, essas pessoas já apontaram o problema com essas barragens, que são pessoas técnicas que lidavam com elas, mas a, não tinham o acesso ao sistema interno da Vale para registrar de fato isso no sistema operacional da Vale, para registrar essas queixas, né? E a pessoa, claro, que deveria fazer isso, não, ainda não se sabe por que que não fez, mas está aí, né? Isso durante o processo, isso não é nada novo que eu estou dizendo. Durante a própria investigação da Polícia Federal concluiu isso. É, então, eu acho que assim, essas comunidades primeiro, e eu vejo isso até em Minas Gerais, a gente é visto como um povo pacífico, né? Resiliente, que é uma palavra que tem sido muito usada pelo setor corporativo, a tal da resiliência, como algo de uma forma distorcida, dando a entender que nós conseguimos engolir de tudo. E que nesses territórios as pessoas vão engolir de tudo, que elas não têm educação básica, às vezes, ou enfim, não sei qual que é o discurso que eles usam, né? Mas são várias cartas, mas essa com certeza, né, da resiliência. E isso é extremamente problemático quando se torna uma estratégia. E a gente tem visto isso de forma sistemática em vários territórios. Então, essa questão do inimigo, de ter o inimigo ou não, eu acho que a gente está falando tem um termo empresarial, né, que é a cultura empresarial, eu acho que usam aí dentro. Cultura empresarial, que é uma cultura que é criada e que ela se instala nessa empresa. A forma de lidar com esses territórios, porque é a forma que funciona, são as estratégias que funcionam, mas que ela já se afastou tanto da humanidade, ela já se afastou tanto de questões elementares de respeito ao próximo, inclusive de invasão dos direitos humanos, né, de desrespeitar os direitos humanos, que isso já se tornou, de fato, algo de má fé, ações de má fé, e que agora a gente está vendo o resultado. Tomara que esse julgamento prove isso, né? Eu estou acompanhando e a gente está de perto para entender se ele vai, e eu acredito muito que vá, para a gente de fato colocar na mesa que essas questões que são ditas entre os movimentos sociais não são conspirações, são fato, né? Essas empresas sabem do risco, fazem os estudos, levantam esse risco, mas escolhem não investir. São questões econômicas, são opções financeiras. Vale mais a pena romper e fazer a reparação de X famílias do que investir numa barragem. Às vezes são decisões tomadas desse nível que eu estou falando, de trocar vidas por investimento financeiro, que não são feitas nem em Minas Gerais, decisões tomadas por pessoas, sim, sentadas atrás de mesas, tomando conscientemente, e que eu espero que elas sejam penalizadas, porque essas pessoas estão tratando o território como rejeito. E por mais que, dependendo, tudo isso que tu está trazendo é extremamente forte, Pedro. E eu só ia trazer um ponto aqui que acho que amarra tudo, que
às vezes não são necessariamente vidas que estão sendo colocadas na balança, porque, enfim, em Mariana a gente viu que é talvez o maior desastre ambiental da história, e a gente teve a perda de 19 pessoas, que 19 pessoas, são 19 famílias, então é impossível reduzir esse número a zero, mas mais do que 19 pessoas, são milhares de traumas, são milhares de pessoas que nunca mais vão viver, seja por conta da contaminação do rio ou por conta do trauma de saber que ali naquele território, naquela região, um rio de lama atravessou a vida de tantas pessoas, então não tem mais como a vida ser como ela é. A gente tem o julgamento acontecendo em Brumadinho, a gente tem lá em Londres também o caso de Mariana pela BHP Billiton, que também pode trazer consequências favoráveis para o Brasil pela indenização. A gente teve recentemente a Política Nacional do Direito da População Atingida por Barragem aprovada. São questões positivas que nos fazem olhar com perspectiva, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha que o Congresso está nesse momento debatendo aí a política nacional dos minerais críticos e não tem nenhum ponto de pauta, todo esse debate que a gente está trazendo, parece que toda essa esperança vai junto com esse rio de lama. Mas é por isso que é tão importante um documentário como esse, Rejeito, dirigido por ele, Pedro de Filipes, que foi inclusive premiado na Mostra Ecofalante de 2024 e agora está disponível para todo mundo acompanhar no canal Doc, Canal Brasil, nessa plataforma de streaming que é vinculada ao Prime Video, para quem tiver interesse, precisa fazer uma assinatura extra, mas enfim, a gente recomenda que todo mundo vá atrás, porque vale muito a pena entender o que está acontecendo, não é o que aconteceu, é o que está acontecendo e a gente pode mudar essa história. Pedro, muito obrigado pela disponibilidade, parabéns pelo trabalho mais uma vez e seguimos em contato, meu amigo. Obrigado, Lucas, pela oportunidade de falar desse tema e agradeço muito por todo o apoio, enfim, e espero que tenha mais repercussões a partir de agora. Grande abraço. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.